Marretada, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais um programa e dessa vez nós temos a ilustre presença mais uma vez do James. Eu chamo agora o James do nosso valoroso terceiro elemento. Muito obrigado, terceiro elemento de luxo, tudo bem, né? Muito obrigado. Já estou aqui no meu posicionamento como terceiro elemento ativo. Sempre, né? Não é qualquer podcast que tem o Jaimão como terceiro elemento. Vamos começar falando sobre isso já. É luxo demais. Vocês né? são muito generosos. É Vocês são muito generosos. Temos o Bueno também E aí, Marretada? e o Marretinha. Marretinha, dá um salve pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, marretas de todo mundo. Marretinha, nós vamos falar da China hoje, é? Positivo. O tema é o que você não sabe sobre a China, é isso? É isso mesmo. Meu Tá bem Deus. informado. O que nunca te contaram Que sobre nunca a te China. contaram O que nunca sobre te a China. contaram sobre a China. E tem alguma notícia pra gente começar? Temos uma notícia do dia 13 de agosto de 2023 do Valor Econômico. China anuncia plano para atrair mais investimentos estrangeiros e facilitar visto. Eu tenho visto também que o Biden tem mandado algumas visitas, né, a funcionários a Pequim, que é o diplomata Anthony Blinken. Tem feito várias visitas lá nessa tentativa, mas ao mesmo tempo o Biden falou essa semana que a China pode sofrer grandes problemas com o envelhecimento da população, quer dizer, da classe operária. Enfim, vamos lá. O que você tem para dizer sobre a China para a gente? Olha, nessa perspectiva que o Biden está trabalhando, a ideia que o Biden está trabalhando é a seguinte: ele está apostando que a economia capitalista de dentro da China, que ela existe, uma economia capitalista muito forte, essa economia capitalista vai começar a sofrer alguns revés, né? Algumas coisas, às vezes, até complicadas do ponto de vista da pirâmide etária. Ele tem razão, a população da China está envelhecendo num ritmo muito grande, porém a base é muito grande, a base dessa pirâmide é muito grande. Então, os impactos que isso vai proporcionar dentro da economia da China deve ser a médio e longo prazo. Mas os chineses têm efeitos de correção. Eu acho que quem está assistindo a gente aqui no Marretas hoje, Mal, sabe muito bem que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, existia a lei do filho único, que determinada fração da população chinesa só podia ter um filho. Lógico que hoje, eu acho que eles não vão fazer isso de novo. Do tipo baixar uma lei e dizer só pode ter um filho. Ou até o contrário, né, no caso. Vamos ter mais filhos. Desculpa te cortar, nessa lei do filho único eles eram multados, eles pagavam um imposto maior, tinha alguma coisa assim, não é? Na verdade, eles perceberam que havia uma tendência ao filho único, porque com o processo de urbanização, através do governo do Deng Xiaoping, a vida começou a ficar muito cara. Eles vinham de uma tradição camponesa, de muitos filhos. Quando eles chegam nas cidades, eles começam a evitar filhos. Então já tinham números entre os chineses mostrando que havia o declínio da natalidade. Ou seja, se você baixasse uma norma capaz de incentivar isso, aí realmente aconteceria. E, infelizmente, a minha modesta opinião, eles exageraram na duração. Hoje você tem uma geração, Bueno, de jovens chineses que não tem tio e não tem primo. Né? Essa relação familiar não existe na China. Existe também uma questão da mulher, né? De nascer meninas. Sim, porque o filho mais velho, ele é responsável diretamente pela subsistência dos pais na velhice, na terceira idade. Isso é um encargo cultural em relação à família na China. As meninas não são obrigadas a isso. Então, quando nasce uma filha, ou só nascem filhas, os pais ficam muito tristes porque não vão ter quem cuide deles. Então, o que acontece? As filhas no interior, até mesmo durante o governo de Mao Tse-tung, elas também pagava-se, vamos dizer assim, tributos, me fugiu o nome da palavra agora, pagava-se um lastro para as meninas casarem, para você compensar. Dote, né? Que eles chamavam. Dote, obrigado, me fugiu a palavra, dote. Se pagava um dote para que eles não tivessem esse problema. Depois, aí o que aconteceu? A população equilibrou, a pirâmide etária equilibrou, e hoje me parece que essa situação está um pouco mais contornada. Mas efetivamente o que o Biden está dizendo vai acontecer. Mas são as forças do mercado que eles estão estabelecendo. Isso não tem como você controlar. Vai me dizer que a população dos Estados Unidos não está envelhecendo? Ou melhor, está envelhecendo sim. Porém, quem está suprindo essa mão de obra são os imigrantes e seus filhos, né? No Brasil também isso está acontecendo, né? Muito mais rápido do que a gente imagina. Eu queria aproveitar que você falou dos operários, enfim, né? E Bueno também. Essa história de que a gente ouve aqui, que os operários são
Bueno, escravizados lá ou ganham muito pouco. É verdade mesmo? Bom, eu vou deixar o Jamon responder, né? Mas assim, tipo, a gente, você vê, só nessa fala rápida dele aqui, a gente já tem várias coisas caindo por terra, né? Então, ele falou aqui diretamente que a China, ela é capitalista, tem uma né? Economia capitalista forte. Então, depois a gente pode até voltar nesse tema, que eu acho que é um tema legal. Já veio uma desmistificação assim, muito grande, né? Porque é aquilo, são as lacunas que a gente tem sobre a China, né? Então tem uma desmistificação muito grande aqui. Eles matavam as filhas mulheres, né? Tipo, tinha essa coisa de, era proibido, né? Você vê. Não, você tinha impostos, né? Que incidiam sobre, né? Os nascimentos, vamos dizer assim, né? Então, tem a história das cestinhas, que eles colocavam na cestinha no rio e... que eu acredito até que possa acontecer aquilo ali, aqui e acolá, alguma coisa parecida com isso, né, com uma reação desesperada, né, em alguns momentos, mas isso não é uma coisa assim de que os chineses matam as suas crianças, né, ou então o governo proíbe, se nascer uma menina, então tipo essa menina vai ser sequestrada e tal, quer dizer, tem um monte de mitos aí que nessa pequena fala dele já caem por terra. Eu acho que agora a gente pode trabalhar mais né? Sim. Que a China tem trabalho escravo, né? E que por isso eles conseguem vender tudo mais barato, né? Então, tem trabalho escravo? A gente sabe que não, né? Que não existe isso, que não existe escravidão. A escravidão, inclusive, é uma coisa que legalmente não pode, né, acontecer na China, né? Se você for pegar, por exemplo, o nível do salário mínimo, é bem parecido com o nível do salário mínimo que a gente tem aqui no Brasil, né? E o salário mínimo é obrigatório por lei. Então isso cai, mas parece que tem uma coisa que eu queria pegar esse gancho aí e trazer essa coisa, que apesar deles ganharem, assim, em média, mais ou menos no salário mínimo, a mesma coisa que um trabalhador brasileiro ganharia, eles de fato trabalham mais horas, né, do que o trabalhador brasileiro. Muito então eu queria que você pegasse essa bola aí. Sim, nasce essa ideia do trabalho escravo um pouco da transferência de parte da produção dos Estados Unidos para a China nos anos 80, quando os empresários americanos partem para investir na China com parceiros terceirizados. E em algumas fábricas as condições eram tão degradantes que se falava trabalho análogo à escravidão. Mas não era escravidão. Mesmo porque, como o Bueno bem lembrou, aquilo era uma bandeira do Partido Comunista de não permitir isso. Então essas fábricas foram imediatamente fechadas. Mas o mito continuou. O mito acabou continuando. E o que aconteceu, esse aprendizado da terceirização e da precarização do trabalho, rondou o mundo. A gente tem fábricas de confecções no Brasil e no mundo que também usam esse tipo de precarização, às vezes até mesmo encarcerando trabalhadores. Então, na China, o que aconteceu foi que, no primeiro momento, essa marca acontece. E aí, nisso que o Bueno está falando, quando a China começa a elevar a produção rapidamente, na escala da quantidade e não da qualidade, o que acabou acontecendo? Os Estados Unidos acusam os chineses de dumping social. O que era o dumping social? Não tem como concorrer com esses caras. Eles pagam tão pouco, que a gente não tem como concorrer. Só tem um caminho. Ou eles abrem o regime, se estabelece a democracia, os salários são elevados para se estabelecer um nível de competição similar. Era essa a ideia. Mas também não foi feito. O governo chinês não ia fazer isso. Então o governo chinês apostou na lógica do mercado. Que lógica seria essa? Você permitir que as forças produtivas avançassem e o salário urbano. Por que eu insisto no urbano? Porque a China ainda tem quase 500, 600 milhões de habitantes ainda em ligação com o meio rural. Isso está caindo rapidamente, mas é muita gente ainda. Então, no meio urbano, o salário subiu. E com o salário subindo, ele despregou essa ideia do produto feito com trabalho análogo à escravidão. Isso não mais se falou. E agora o que está acontecendo? Eles estão trabalhando muito mais porque eles estão ganhando a mais quando trabalham mais. Então, trabalho é uma outra noção no Oriente. A gente fala eles trabalham muito, mas para eles, sábado, domingo, segunda, tem pouca diferença. Não tem diferença. É pouquíssima diferença. Então é mais uma questão cultural mesmo. É cultural, muito cultural, anterior à Revolução. Mas há estudos de que, inclusive, eles acabam ganhando, eles têm um salário como operário maior do que a classe operária do Brasil, sim, né? Sim. Então, essa história de que eles
ganham pouco, são escravizados, cai por terra. E as fábricas, elas, esteticamente, elas mudaram muito. Eram fábricas sujas, eram fábricas insalubres, e hoje os estándares estabelecidos pelo governo chinês para uma fábrica funcionar são muito elevados. Então o operário também exige participação nos lucros, um pingo ali, um pingo cá, que vai nesse sentido que vocês estão falando. Você tem um salário nominal muito parecido, mas no salário real, os chineses das grandes cidades hoje ganham mais que o operário brasileiro e já estão ganhando mais que o operário mexicano, que já era um padrão elevado para a América Latina, e agora os chineses já equipararam, se não passaram, os salários médios das regiões maquiadoras, aquelas fábricas de investimentos norte-americanos no norte do México. Tá, então a primeira ideia cai por terra. Fala, Marretinha. Mas, James, como é que mesmo sendo comparativamente um salário maior, continua compensando para essa economia global montar as coisas na China? Muito bem perguntado, Marreta. Marretinha, é o seguinte, existe um problema na China que é a ausência de legislação trabalhista. Então, as grandes corporações, elas transferem muitas unidades cabeludas, digamos, para lá, porque o cara trabalha sem dó. E não vai ter reclamação no TRT, aquelas coisas que a gente conhece. Não vai ter ação trabalhista. Não vai ter ação trabalhista, nada. O nível de sindicalização na China, do modo que nós conhecemos no Ocidente, é muito baixo. Então vai somando. Não tem ação trabalhista. Não tem sindicato. Marretinha, eles são permissivos ambientalmente ainda em alguns setores. Alguns já estão muito melhorados assim do ponto de vista ambiental e sustentabilidade, como a construção civil e a metalurgia. Mas o setor de tecidos, setor plástico ainda é muito poluente. Coisa que não seria admitida aqui no interior de São Paulo, que não seria admitida no interior de Tocantins. Então, realmente, se transformou num mercado atrativo. E você tem a proteção do governo chinês que garante investimento. Ou seja, vai ficar aqui. Qualquer problema você vem falar com a gente. Isso facilita, né? Eu vou pegar uma coisa assim, eu vou pedir sua permissão, Mal, para pegar uma coisa que eu achei muito legal, o jeito que você falou, entendeu? Que eu falei assim, pô, tô vendo aqui a China é capitalista. Aí você me corrigiu, você falou assim, olha, ela tem uma economia capitalista forte. Isso. Então acho que a gente pode enveredar por isso daí. Mas antes de você, só para você, o Elias Jabbour, que é professor da UERJ, o cara manja. Ele manja, ele tem até livros sobre a China. E está morando lá agora. E eu acho interessante, ele chama o modelo de democracia não liberal. Isso. Democracia não liberal. Caramba. Porque ele diz, só para terminar, ele disse que para que seja capitalista, tem que ter propriedade privada, tem na China propriedade privada, propriedade pública, propriedade de ONGs, etc. Mas a propriedade privada não é quem manda, não é a maior. A propriedade pública é maior. E só mais uma outra coisa. Lá, a burguesia, quer dizer, a propriedade privada, não tem lobby em congresso. Eles não mandam em congresso. Né? Então, há uma diferença. Sim. E ele diz que é um modelo de democracia, enfim, um modelo de governo que o Ocidente não consegue entender ainda. Não né? consegue. Então, e não sei se você se lembra, mas a gente teve outro convidado aqui que cunhou um termo que eu acho até legal botar na mesa esse termo, que é o socialismo de mercado. Sim, foi muito falado. O socialismo de mercado, né? Eu achei muito legal muito isso. Legal, né? Muito e legal. aí a gente fica realmente na dúvida, né? Porque a gente só ouve falar de Partido Comunista, Sim. né? A Revolução Comunista na China, para quem estuda história, é uma revolução diferente da que foi feita na União Soviética. Ela tem uma base rural, né? muito, muito forte. Ela lançou, vamos dizer assim, uma nova lâmina, né? Dentro do movimento comunista internacional. Né? O próprio Mao saiu do... E isso veio do campo, né? Ele veio do campo. Foram os camponeses que fizeram, né, a revolução. Só que depois veio essa coisa da industrialização. Aí lá na frente o Deng, né, Xiaoping criou, vamos dizer assim, esse modelo híbrido, né, com as zonas especiais e tal, onde se praticava uma economia de mercado, né, mais livre, mas ainda assim com o mando, né, final do Partido Comunista. Então acho confunde isso a cabeça das pessoas, Sim. né? Então, afinal de contas, o que é a China? A China é um país onde o capital ele tem inúmeras manifestações. A manifestação mais conhecida hoje é dentro das bases capitalistas, porque ela atinge a maior parte da população. A população está sujeita
as relações de trabalho capitalistas e os pilares antigos do capitalismo. Liberdade para investir e liberdade para ganhar. É isso. Basicamente é isso. Mudando desculpa, por favor, pode continuar. Mas o que acaba acontecendo? A prevalência do governo nos grandes investimentos faz com que todo o capital privado esteja sujeito às intempéries que acontecem com o governo da China. Se o governo da China começar a mudar, se o governo da China começar a alterar as leis, toda a economia privada vai ter que alterar junto. E por quê? Porque eles têm uma economia extremamente planejada, mesmo com as relações capitalistas. Ou seja, as relações capitalistas que estão lá, Mal, elas são relações capitalistas que obedecem um planejamento estatal, por mais contraditório que isso possa parecer. Então, alguns setores que começam a desgarrar do planejamento, os caras chamam os empresários, olha, você vai produzir menos esse ano, você vai produzir mais, você vai pagar tanto, você vai pagar tanto, para equilibrar no planejamento que o Estado fez. Então, uma economia que antigamente, até o professor Elias fala isso também, tem algumas discordâncias, mas são pequenas, é que eles copiaram muito, Bueno, o que os milicos brasileiros fizeram na economia nos anos 70. O Brasil era a economia capitalista mais estatizada do mundo. Com aqueles planos nacionais de desenvolvimento e tal, que a ditadura fez. Né? Vale, Companhia Siderúrgica Nacional, Belgo-Mineira. As companhias telefônicas também. A nacionalização da Light, dessas coisas que a gente fala, meu Deus, e tudo foi planejado e gestado. E eu adoro isso, porque para mim, assim, isso é uma coisa que eu sempre digo, né, quando eu estou trabalhando esses temas assim, polêmicos do liberalismo. Né? Liberalismo o quê, cara pálida, né? Eu sempre falo isso, porque assim... O Brasil também nunca foi uma economia liberal. Não. E eu adoro esses momentos para a gente começar a se aproximar e começar a preencher as lacunas, né? Sim. Porque as lacunas da China são muitas. Sim. Aí você pensa assim, quando que o Brasil se tornou liberal? No fim do segundo reinado. Por quê? Porque você tinha os cafeicultores que mandavam, mas só que o Estado comprava os estoques excedentes de café. Você tinha uma política que era estatal, de planejamento e valorização do café. Então, liberalismo o quê, cara pálida? Há quanto tempo a gente fala nisso e não existe, né? E não existe isso. É liberalismo até certo ponto. Não existe, né? não existe. Vamos para um outro assunto agora que eu acho que as pessoas também podem se interessar. A gente sabe que os deputados são eleitos na sua base, em bairros, pequenas cidades, aldeias. Né? E eles, inclusive, eles não são caçados pelos seus pares. Claro. Se houver alguma cassação, é a própria aldeia, o próprio bairro. Isso é muito bacana. E... é certo que eles é que elegem o presidente, não é isso? Existem 4 instâncias muito importantes. O Partido Comunista, ele chama a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional nem sempre é formada por membros do Partido Comunista, mas 95% são membros do Partido Comunista. Esse colegiado de 25 a 30 mil pessoas elege um outro colegiado de aproximadamente 2.500, 2.600 delegados, que seria a Assembleia do Povo. Essa Assembleia do Povo, então, de 2.600 a 2.700 deputados, elege o Conselho Supremo do governo chinês. E esse Conselho Supremo é de 200 a 250 pessoas. E o Conselho Supremo aí escolhe, entre esses 250, o presidente, o líder, que vai governar o país nos próximos 4 anos. E como o tema do programa é coisas que não te contaram sobre a China... É muito comum você ouvir as pessoas, mas lá sempre vai ser Partido Comunista, porque só tem um partido que é o comunista. É isso mesmo, James? Conta pra gente. Aí é que tá. A ideia de partido para eles se confunde, e eu vou aqui fazer uma generalização que não está totalmente errada, tá, Bueno? Mas é uma generalização necessária. O Estado e o Partido Comunista, eles vivem em relações simbióticas. Né? O que os soviéticos fizeram de separar o Estado soviético do Partido Comunista... que o secretário-geral, às vezes nem sempre é o primeiro-ministro, para os chineses isso não existe, não. É o Partido Comunista e o Estado, eles fazem parte do céu que cobre a China. E existem as estrelas ou outros astros que gravitam. Tem o Partido dos Trabalhadores Agrícolas, tem o Partido dos Estudantes, tem um partido que é o partido... O racha, Bueno, do Kuomintang de Taiwan, que eles se dizem os verdadeiros... Kuomintang, que estão na China até hoje. Kuomintang são os nacionalistas? Nacionalistas. Que foram para Taiwan na Revolução. 49, né? Isso, exatamente. E aí o que aconteceu? Uma parte ficou
foi aceita pelos comunistas como força política. E foi montando um partido. E foi montando um partido. Desses partidos, eu posso dizer hoje, somados todos eles, devem ter 2 a 3 milhões de membros nesses partidos. Porém, eles não conseguem eleger um deputado, porque o Partido Comunista diz, vocês têm que ter os mínimos necessários em cada vila. Aquilo que a gente tem aqui, eles estabelecem para um país de 1 bilhão e 300 milhões. Ninguém consegue. Fica muito difícil. Fica muito difícil. Então, o Partido Comunista tem essa hegemonia. Porém, esses partidos têm direito de oferecer sugestões, encaminhar pedidos ao Partido Comunista, que são lidos com o nome desses partidos na Assembleia Nacional. Então, recebemos aqui uma moção do Partido Democrático da região de não sei aonde, que está solicitando mais recursos. Tal. Aí os delegados se reúnem e discutem. Para nós é ininteligível, porque já que o poder é do Partido Comunista, então eu vejo assim, Bueno, eles fizeram uma risca de giz, mal, no chão, bem larga. Permite o debate, a discussão, mas dentro desse limite. Pisou fora. Já era. Aí já era. James, Diga. você chamaria isso de pluripartidarismo? Não, boa, Marretinha, boa. Não chega a ser pluripartidarismo. Eu acho que ele veio com ironia. Né? Não, com certeza. Não, o Marretinha veio para chutar, né? Eu só tô colocando lenha. A fogueira tá pegando fogo por Veio si chutar só. por baixo da mesa, né? Mas não, você tem razão em perguntar, cara. A gente está vendo uma transformação da China que também está acontecendo fora das linhas do partido, mas nunca podemos chamar de pluripartidarismo, porque nem nas cédulas eleitorais esses partidos aparecem. Eles aparecem como forças respeitáveis da nossa sociedade. Essas forças respeitáveis da nossa sociedade têm o direito de encaminhar seus pedidos. E para ficar claro, eles não aparecem porque não tem o número necessário para... Que os comunistas nunca vão deixar eles atingirem. E nunca vai ter. Nunca vai ter, exatamente. Aí me despertou uma coisa aqui, se o mal me permite aqui, me despertou uma coisa que é o seguinte, lembra que escreveram, não me lembro quem é o autor, mas escreveram, tem um livro chamado livro, que é um nome horroroso, né? Mas enfim, é tipo o Livro Negro do Comunismo. Isso, né? E aí tinha tudo, né, que tinha dado errado, vamos dizer assim, né? E aí quando você estava contando essa coisa da política, me lembrou um pouco o modelo de liderança das comunas rurais, né? Sim. Que foram feitas lá na época do Mao Tse Tung. E me parece que essa organização da eleição, vamos dizer assim, né? Ela vem dessa tradição, exatamente, né? Das comunas, e aí o povo, né? Por isso que fala-se muito de povo, porque o povo é que escolhe, porque vem de baixo, né? E aí você vai afunilando até você chegar à liderança. Então, um pouco nessa linha, né, das coisas que deram errado, vamos dizer assim, até eles chegarem nessa configuração, muita gente morreu, né? Muita, nossa. É muita, porque acontece o seguinte... A liderança que emerge junto com Mao Tse-tung é uma liderança que vem da Guerra Civil. Os velhos generais comunistas da década de 30, que lutavam contra a invasão japonesa, formaram a base militar marcial, vamos dizer assim, Maurício, aquela coisa do a lei é lei, nós baixamos a lei, e esses caras viveram até os anos 60. Então, dizem que o Mao Tse-tung não era tão assim. Mas a cúpula militar que dava sustentação a ele era uma cúpula militar forjada no campo de batalha em leis marciais. Portanto, estabeleceu-se o Partido Único em 49, em 50 e pouco outros partidos começaram a surgir, mas todos eles nessa base que a gente está vendo. Você tem informação se o Li Dazhao, né, que era o fundador do Partido Comunista, ele era também general ou não? Ele vinha da linha militar, eu não sei se chegou militar, mas era da linha militar. É da linha militar. Esses camaradas, eles tinham uma força tão grande que eles podiam estabelecer poder de vida e morte sobre as pessoas. A gente não pode deixar de lembrar que o próprio pai do Deng Xiaoping foi um camarada arrastado nas ruas e só não morreu porque conseguiu chegar no hospital durante a Revolução Cultural, como traidor. E quem era traidor para eles? Eram pessoas intelectualizadas. Então teve uma tentativa... esdrúxula, eu chamo assim, de você criminalizar o saber na China para o Partido Comunista ficar com todo o poder. Isso não deu certo, porque a reação interna das forças menos hegemônicas, mas mais consistentes do ponto de vista filosófico, disse, não, peraí, a gente não pode continuar com isso. E nesse período que o Bueno está se referindo, muita gente foi encarcerada, muita gente foi deportada,
E muita gente morreu por várias razões, inclusive executadas. Fome também, de fome também, né? Fome. De fome. As comunas tinham esse problema. Quando eles criam a base econômica das comunas, eles acreditavam na coisa autossuficiente. Então, na comuna tem que se produzir tudo. Inclusive a industrialização vinha do meio rural, né? Inclusive tem aquelas piadas, né, Bueno, que eles tinham que derreter o próprio ferro, né? Sim. Aquela forja, a própria forja eles tinham que fazer. Mas, na verdade, eles não tinham a noção de que uma sociedade organizada demanda uma série de pré-requisitos de abastecimento, e isso eles não tinham. Então, houve sim um decréscimo muito grande na ração alimentar proteica, mais ainda nas áreas urbanas pequenas, que ficavam no limbo, né, entre as grandes áreas urbanas e o rural. Naquelas vilazinhas, a comida não chegava, porque os agricultores seguravam para eles. E o Partido Comunista levava para as grandes cidades. Isso ainda na época do Mao Tse Tung. Ainda na época do Mao Tse Tung. Então, realmente morreu muita gente. A Grande Fome é uma marca da China. Esse livro que eu citei chega a falar em números de 40 milhões, quase 50 milhões de pessoas e coloca na conta do Mao. Né? Dizendo, o livro chega a falar em 40, fala em 40 milhões de pessoas. Porque as informações iam ser 20 milhões, né? 20, 30, 40. Num largo período pode ter chegado, sim. Porque a deficiência alimentar, ela deixa sequelas, como todos nós sabemos, que são, às vezes, transferidas por geração, né? É barra pesada, hein? É barra pesada. Ô, James, como o nome do programa é aquilo que não te contaram sobre a China, sim. Primeiro você me falou aí que a questão dos partidos, né? Tem sim. outros partidos, isso realmente eu nunca tinha ouvido. Tem mais alguma coisa que você sabe que aí não te contaram sobre a China? Né? Não, assim, que a gente não é... Não é que a gente não sabe a mais, não é isso. O que eu entendo é assim, Mal. A China é realmente muito difícil de ser compreendida se nós colocarmos os óculos do Ocidente. Pela via do Ocidente... Perfeito. Né, É o Diamão. Perfeito. Não é, Bueno? Você vai colocar o óculos do Ocidente e vai olhar para o Líbano, esses caras não vão se entender nunca. Vai olhar para o Irã, esses caras não vão se entender nunca. E a China, que é ultra planejada, a gente não vai entender. O que eu acho que é importante para a gente entender a China é que existe esse amálgama de várias economias dentro dela, onde a maior é a economia capitalista e, como você disse, subordinada ao poder público. Isso é um modelo novo, que a gente não sabe o que vai acontecer. Não está previsto nem em Marx, nem em Engels. Ninguém pensou nisso. Então eles estão ousando fazer uma coisa que não estava escrita nem no Capital, nem no Manifesto, nem em nenhum dos textos tradicionais da base socialista, do materialismo científico, você encontra. E baseando no que a gente tem lido, tem sabido sobre a economia da China, você acha que está dando certo esse projeto? Ao tirar 500 milhões de pessoas da pobreza e jogar para a classe média, os chineses mudaram a história da humanidade, irmão. Eu acho que nós estamos vivendo um momento ímpar justamente por causa da China. E do ponto de vista geopolítico, ela vai mais longe ainda. Mas o momento da guerra da Ucrânia e desses novos pipocares de tensões realmente ainda faz com que existam interrogações. O que vai acontecer, a gente não sabe. Os chineses estão, eu diria num português claro, Bueno, calçados. Os chineses estão calçados. Os maiores bancos do mundo são chineses. E eles emprestam dinheiro para os próprios produtores. Essa notícia que o Marretinha trouxe no começo, eles estão oferecendo dinheiro, vem produzir na China. Venha produzir na China. Agora, você tem que deixar a tecnologia. E aqui vai uma crítica pequena, quem sou eu para falar? Quando a nossa Embraer foi para lá, ela tinha que esperar que eles iam copiar alguma coisa. Então não deu muito certo por causa disso também, né? Putz, por falar em cópia, né? Eu acho que a nossa incompreensão, às vezes, faz com que a gente, né, acabe criando piadinhas, né? Porque a gente é bom nisso, né? Criar piadinha, né? Então já é a segunda ou terceira vez que eu já ouço alguém falando, né? A gente já falou aqui, no backstage, antes de começar o programa, né? Falando assim, porque fulano de tal é jogador de futebol da Shopee. Né? Porque não sei o que é da Shopee. A China é o novo Paraguai? A China... Olha, guardadas as devidas proporções, nós estamos falando a verdade absoluta. Eles têm... a prerrogativa de desenvolver a tecnologia. Essa história dos 5G, dos transmissores, supercondutores que eles querem produzir, os Estados Unidos estão tentando barrar porque é monopólio de Taiwan. Então é a moeda que eles têm para lutar. Então o que os chineses fazem? Eles veem um carro da Oldsmobile, eles copiam e mudam de nome.
Aí vai lá a Ford, processa eles, direitos autorais, direitos industriais, eles pagam a multa e continuam produzindo. Espionagem industrial. E estão ganhando muito com isso. Estão ganhando muito dinheiro, vai ser o primeiro país do mundo que vai ter frota exclusivamente elétrica. Mas por que isso? Por que essa cópia? Eles não investem na educação, não investem em engenheiros, não investem na ciência? Eu vou te exemplificar com uma visita que a gente teve na faculdade do cônsul da China há uns 10 anos atrás lá, em 2014. Perguntaram para ele, e o que vocês estão inventando novo? Aí ele falou, nossas invenções são na área da medicina, na área da telecomunicação, mas e carro? Não, carro já existe, a gente não precisa gastar dinheiro inventando. Que é a vantagem de quem se industrializa depois. Exato. Né? E aí pode olhar, inclusive, em geral, exato. Isso aqui deu certo, vou copiar. Carro é isso aí, vambora. é isso que é carro? E então, que não foram só eles que fizeram, porque a Alemanha fez isso com relação à Inglaterra, né? E, tipo, dentro da Europa você tem muitos casos de países que se industrializaram depois da segunda onda, né? E que fizeram exatamente a mesma coisa, né? Trem-bala. Já tem trem-bala, então nós vamos fazer um melhor copiado. Vamos melhorar. Melhorar, é isso. Tá, mas então isso mostra... não necessariamente mostra uma falta de investimento na ciência. Não. Eles estão entrando em outra área que outra não existe. área. É um cálculo, né? É um cálculo. Onde eu vou jogar minhas moedas, né? Onde eu vou jogar minhas fichas. Essas fichas têm que ser muito bem aplicadas hoje. Então eles investem uma parte enorme em mecânica pesada, por causa da infraestrutura, e uma parte enorme em tecnologia aeroespacial, militar e de saúde. São pilares importantes para eles, que eu acredito que vai dar certo, Mal. Quando você falou da pergunta, vai dar certo? Tem dado certo. Até agora tem dado certo. Né? Tem dado certo. Os bancos, por exemplo, só para você ter uma ideia, eles nasceram, esses bancos grandes chineses, o Bank of China, eu acho que é de 1920 ou 15, um negócio assim. É bem antigo. Mas o Banco Industrial, o Banco Agrário, eles nasceram depois da Revolução. E hoje tem bancos, Bueno, que pertencem aos funcionários da Prefeitura de Xangai. Eles fazem uma cotização lá e abrem um tipo banco. uma cooperativa. Boa, cooperativa. Você se lembra, financeira. Mudando de assunto, você se lembra, James, que havia uma música aqui que falava Coca-Cola na China? Não é? Exatamente. Que momento foi esse que a Coca-Cola chegou na China? Quer dizer, eu estou tentando entender aqui o momento em que eles começaram a aceitar também produtos de cultura. Depois da Revolução Cultural, o Mao Tse-tung olhou para o lado e falou assim, está crescendo, mas não vai dar conta. Está crescendo? A economia, tudo, estava crescendo, mas não vai ser suficiente. E os americanos, com a disputa com os soviéticos, encontraram aquilo que a gente estava falando nos bastidores, que é uma disputa velada entre China e União Soviética. Então os americanos exploraram isso. E criou-se a tal da diplomacia do ping-pong. O que era a diplomacia do ping-pong? Uma equipe de tênis de mesa que estava jogando, se eu não me engano, em Hong Kong, posso estar enganado, ou em Tóquio, foi convidada a estender os treinamentos na China. Pela primeira vez, os americanos chegaram. Aquilo foi o sinal de que, se você quiser vir conversar, e o Kissinger foi secretamente conversar, né? Kissinger? Foi. Kissinger. Que era extremamente ligado à profundidade mais da direita americana. Harry Kissinger. Foi lá e conversou com os líderes chineses. Só um minutinho, para quem não sabe, foi o secretário do Estado em 2 mandatos. 2, Ford e Nixon. Extremíssima direita, Harry Kissinger. E o que ele fez? Ele levou o Nixon para lá também. E o Nixon foi para lá, apertou a mão dos camaradas e falou para eles assim, nós temos que lutar juntos por um mundo melhor. Foi aí que os Estados Unidos forjou, não sei a palavra melhor que sai Taiwan da ONU, entra a China. E Taiwan falou, mas era meu amigo até agora. Eu garanto, fica tranquilo, só que eu preciso dos chineses no Conselho de Segurança. E os chineses foram hábeis na da Assembleia Geral da ONU e aceitaram essa incumbência de equilibrar as forças internacionais. Foi aí que a coisa começou a mudar. E aí o Deng Xiaoping falou a frase, quando você abre uma janela, não pode impedir que entrem as moscas. Se você abriu, você vai ter que conviver com as mazelas. E nós vamos precisar abrir. Assim que o Mao Tse-tung morreu, 4, 5 anos depois, depois que aconteceu uma tentativa de golpe interno, o Bando da Lua, uma série de grupos internos no Partido Comunista, rapidamente Deng Xiaoping é alçado à liderança e estabelece a primeira
Zona Econômica Especial, em Shenzhen, que era uma vila de pescadores com 20 mil pessoas. Ele falou, vamos fazer o teste. Por quê, irmão? Shenzhen fica aqui, Hong Kong fica aqui. É do outro lado do rio. Então eles pegavam com binóculo, olhavam, vamos fazer igual? Vamos. Estou aqui metaforizando. E eles fizeram igual. E eles mediam. Em quanto tempo essa fábrica ficou pronta? Então vamos aplicar essa fábrica também em Xangai? Aí abriu uma segunda zona. Aí eles faziam a comparação entre essas duas para abrir uma terceira. Foi tudo econometricamente calculado. Por isso que deu certo. Da onde vem a insistência com planejamento. Até agora, planejando deu certo. Com todas as intempéries e dificuldades, até agora, planejando deu certo. Não vai ser a partir de agora que a gente vai abrir mão do planejamento. Só dá um tempinho para falar. Eu queria falar naquela câmera ali. Sim. A gente volta para o nosso assunto. Pois não. Mas você que está nos acompanhando até agora, está gostando desse papo, aproveita agora, ativa o sininho, tá? Compartilhe, dá uma força para a gente poder continuar tendo esses papos maravilhosos. Eu, por exemplo, estou aprendendo muito aqui. Todos nós, a gente conversando, a gente troca ideia e ativa, né, a mente da gente. Ativa, é muito bom, né? Muito bom, muito bom. Acho que esse tipo de formato que vocês têm aqui é um formato muito legal para quem está afim de aprender e refletir, né? Então eu quero aproveitar, James, e contar a história. Tem uma escola em Santa Catarina, no município de São José, que é colado com Florianópolis, você deve conhecer muito bem lá, o Colégio Dom Jaime. Professora Gabriela, professor Júlio César Correia, queria agradecer vocês. A professora, ela é de geografia. Poxa, que legal. Desculpa, ele é de geografia e ela é de redação. Que legal. E eles fizeram um trabalho no terceirão, passando um dos nossos podcasts. Olha que legal. E depois, para o pessoal do terceiro ano, pensando no Enem. E depois fizeram lá umas redações, fizeram lá um trabalho sobre isso. Tá aí, isso ó, me deixou muito Nossa, fiquei emocionado. Eu não sabia, você fez de surpresa. Você não sabia, Parabéns. né? Não sabia. Isso me deixou muito envaidecido. O professor mandou para mim, professor, que inclusive é seu fã. Obrigado, poxa. Um dos sonhos dele é conhecê-lo. Obrigado, teremos oportunidade. E você vai adorar conhecê-lo sem também. Dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse tipo de coisa, Mal, mostra que vocês estão no caminho certo, porque quando você catalisa o conhecimento usando as novas mídias, você consegue fazer com que o jovem abrace. Principalmente numa determinada faixa de idade. Depois aí ele é obrigado a estudar também. Não tem essa de frescura. Tem que ser tudo interativo. Não, mano, põe a bunda na cadeira e estuda. Né? Não tem essa também. Tudo tem que ser interativo. Seria bom, mas não é. Concordo. Mas em algum extrato, essa moçada precisa receber esse impulso. E de pessoas que têm tradição na educação, né? Que são vocês. Que caras que estão na frente do tablado. Isso é muito bom. Mal. Muito bom. Diga, E também Marretinha. incentivar professores que estão trabalhando com o nosso conteúdo a mandarem mensagem pra gente, comunicarem pra gente também citar aqui, né? Pra gente fazer essa troca. Muito Começar legal. com o Júlio César e Gabriela. Eu tava em dúvida entre Professora Gabriela e Gabriela. Gabriela. Seriam os primeiros, mas de forma alguma seriam os últimos, né? Eles abrirem essa porta pra gente sempre trazer o nome desses professores. Isso Sim, deixa a muito gente legal. muito contente. Parabéns, né? parabéns muito pra vocês. bom. Eu tô Eu queria aprendendo, mas fazer também... uma última pergunta, já que a gente falou de internet, de jovens, né? Sim. Os jovens na China, né, conseguiriam, ainda que fosse traduzido, né, com legendinha e tal, eles conseguiriam fazer esse trabalho com o nosso podcast pela internet lá? Como é que é o negócio da internet? A internet é bastante restrita. Restrita porque os chineses oferecem para a população qualquer similar que o Ocidente tenha. Essa é a justificativa deles. Não tem o Google exatamente, mas tem o nosso aqui, o nosso buscador. Não tem esse daqui, mas tem o nosso aplicativo. Então eles suprem essa quantidade de necessidade que os jovens têm e está realmente acontecendo uma migração muito grande para a tecnologia na área educacional. Porém, o governo chinês teve que fazer uma correção de rumos em 2018, que o setor educacional andou um pouco mais livre do que eles esperavam. E começaram a surgir oportunistas nesses negócios, oferecendo coisas que não eram tão eficazes no movimento de educação. Então, o governo chinês enquadrou a educação em 2018 e vai começar a liberalizar de novo a partir de agora. Entre 2018 e 2020. Liberalizar o quê? Conteúdos, organização das entidades... De fora? Não, dentro da China. Dentro da China. Organização das entidades educacionais, que empresas privadas que se formaram e começaram a abocanhar parte da classe média chinesa, que passou aí para as escolas particulares.
Então começou a haver um certo desvio que os governos chineses não aturou. O governo chinês enquadrou. Enquadrou também o setor imobiliário, vocês devem lembrar, né? Mas talvez a gente, quem está nos ouvindo, não lembra direito. Né? Não, sim. Eles, grandes fundos de investimentos imobiliários incharam demais e não apresentavam obras. Então estavam cheios de dinheiro no caixa, jogavam no mercado financeiro, mas não apresentavam a contrapartida. O governo chinês interviu e na educação também. Teve gente que recebeu incentivo para criar escolas, campos de treinamento tecnológico e não retornou. Eu acho que também tem um viés dentro dessa história que a gente precisa falar mesmo, né? Porque a gente aqui não tá defendendo a China ou atacando a China. A gente está tentando entender. E desde daqueles movimentos lá que geraram o massacre da Praça da Paz Celestial, né? Exato. Que a juventude é vista com muita desconfiança, né? Que precisa ser patrulhada. E com esse negócio da internet, tem que patrulhar mesmo. Né? Tipo, na visão deles muito restrito. O buraco é mais embaixo, porque você pode aproveitar aquilo lá e fazer um movimento. Com a população da China do tamanho que é, você já pensou, você coloca 10 milhões de pessoas no meio da rua, tipo, o negócio fica complicado. Só através do WhatsApp? Só através do WhatsApp? O que eu acho interessante é assim, que uns falam mal da China e tal, mas conseguir fazer, o partido conseguir fazer o que faz na China, com mais de 1 bilhão de habitantes, louvável. Não é fácil. E agora eu quero fazer uma pergunta para você, porque é uma dúvida minha mesmo. Quando você falou da Praça Celestial, veio na minha mente aquela imagem do rapaz enfrentando o tanque. É aquele momento, não é? É aquele momento. Até se você nunca viu, coloca lá Massacre da Praça Celestial, uma das cenas mais bonitas que eu já vi. Mais bonitas e que também foi muito aproveitada, né? Por muitas pessoas como assim, tipo, um fator de crítica muito forte e que precisa ter mesmo. A gente precisa ter também o viés crítico. Para quem não sabe, ele fica na frente, na rua, na frente de um tanque. E o tanque não ia passar por cima dele, tenta virar, ele vai na frente. Uma série de tanques. Uma série de tanques. Ele fica no primeiro vários ali, né? tanques. Ele fica no primeiro. E inclusive há notícias de que depois, né, durante aquele momento, né, os tanques não passaram por cima, né, porque tinham outras TVs do mundo, né, reverberando aquela notícia, eles não tinham controle das imagens, mas que depois aquele rapaz ele sofreu as consequências. As consequências, sim, ele acabou sendo morto. Enfim, eles deram um blackout na praça, né? E eles varreram todo mundo, porque a praça virou um acampamento, né? Tipo, e aí depois varreram todo mundo. Blackout, no dia seguinte de manhã a praça tava um brinco, não tinha um papel no chão, tipo, e eles limparam todo mundo e mataram gente ali. E tem uma curiosidade que a gente... Aí é fofoca, campo da fofoca. E aí entra no coisas que não te contaram sobre a China, né? Exatamente. A maioria que estava ali na Praça da Paz Celestial conseguia conversar com os soldados. Então, na hora que eles perceberam que muitos estavam fazendo a cabeça dos soldados, eles tiraram todos os militares daquela região e trouxeram soldados manchus, da Manchúria, que não falavam a língua deles. E só recebiam ordens. E aí não tinha como conversar. Isso é uma fofoca, a gente não sabe se é verdade, se não é. Mas pode ser muito verdade. Porque realmente foi um movimento para estrangular aquilo no nascedouro. Nasceu, acabou. Para a gente não ter mais isso de forma alguma. Tem algumas interpretações, Mal, que são importantes essa que o Bueno falou é uma que eu acho que a gente tem que fortalecer. O Ocidente usou muito isso para crucificar a China. Olha o que eles fazem. E o comunismo, né? E o comunismo. Perfeito, perfeito. E também uma outra coisa, que talvez uma parte daquela juventude não queria o capitalismo, e sim aprofundamento do comunismo. Estava protestando contra a abertura. Entendeu? Também tem esse viés. Tem um lado aí que a gente não sabe muito bem. Se é totalmente abre mais, ou se também tinha gente dizendo, pera lá, as conquistas da Revolução não podem ser maculadas, não podem ser atingidas. Então, é muito difícil. E a gente fala muito que o Brasil não é para amadores, né? Não. A China também não, né? Você fala só, Manchúria, trouxe gente da Manchúria. Quais são? Rapaz, tem mais de 50 etnias ali, tem gente que não fala a mesma língua. A gente estava falando sobre línguas, né? Aqui sobre o Brasil, tem gente que não fala a mesma língua. Você vê, pouca gente sabe disso. Né? Hoje à tarde a gente estava conversando na hora do café, e eu estava falando... China, Brasil, e agora essa história da Argentina. A Argentina precisa de 3 livros para começar a entender. Porque a Argentina é um outro caso também. Quem vai esperar o que da política argentina? E no caso da China, é profundidade, né? Eu acho que por isso que
intelectuais como Elias, André Roncalha, gente que tem aí bases econômicas profundas, discutem um pouco balança comercial, reservas cambiais, uma propriedade que faz com que a economia da China seja levada em conta pelos Estados Unidos, que enfrenta agora um adversário que não está no campo militar só, está um adversário no campo geopolítico. E isso faz com que o Biden, voltando ao início da nossa... O Biden fique sempre assustado com o que os chineses estão fazendo. Ô, Mal, Marretinha, nós já vamos partir a gente está encerrando. Isso. E é muito difícil, né? Encerrar. Esse né? A gente quer Tá continuar. difícil. Eu já tenho mais umas 10 perguntas engatilhadas aqui. Eu, por exemplo, já convidaria o professor James para vir falar da Argentina, já que ele citou o caso, né? Mas assim, é só o que eu faria. Tá crescendo lá, né? É só o que eu faria. Mas eu não vou conseguir dormir hoje se eu não fizer uma última pergunta para ele. À vontade, Marretinha. O que o modelo chinês pode ensinar para o Brasil? O que o modelo chinês pode ensinar para o Brasil... Boa, Marretinha. O Marretinha, hoje ele veio para... Ele veio metralhando mesmo. Ele café. Ele tá com a camisa do Botafogo? Acordou iluminado. Acertou todas. Marretinha, seguinte. Primeiro, planejamento. Segundo, longo prazo. E outra, para eles é natural, mas para a gente não é. Política de Estado. A gente tem que garantir que tudo que entrar no país a partir de agora seja destinado em 8, 10, 15, 20 anos para determinado fim. E se a gente não fizer isso, a gente vai correr o risco de só ter políticas de governo que cada 4 anos trocam e consomem nossos recursos. E a China tem políticas de Estado. Apesar que agora, sabendo da situação... Estou falando um pouco demais, né, irmão? Não, você está falando muito. Sabendo da situação... O Xi Jinping virou para o povo lá da Assembleia do Congresso Nacional e disse: e aí, vai querer trocar ou vai comigo para aqui para frente? Porque se trocar, a gente não sabe quem vai vir, né? Vocês vão eleger entre vocês. E o povo, não, Xi, fica aí você. E o Xi Jinping caminha a passos largos para se transformar no novo Mao Tse-tung. Um cara que vai ter uma estátua gigantesca daqui a 20 anos, porque além de se perpetuar no poder durante muito tempo, coisa que é difícil a gente ver na China, entre 4 e 8 anos, ele vai para mais do que isso, ele está se rivalizando enquanto mito, tal qual Mao Tse-tung, na sua escala de prestígio perante a população. Um dos motivos do Mao Tse-tung ser mito é o primeiro nome, né? Mao, Mao, né? É Mao. Né? Mao de Maurício. Maurício Zedong. Maurício. Maurício. Acho que depois dessa acabou, né? Depois dessa acabou o podcast. Acabou, depois dessa acabou. Você tinha uma pergunta para fazer? Não, eu ia só reverberar um pouco mais essa coisa da complexidade, né? E que as pessoas, eu acho que tem uma lição também da gente tomar cuidado, né, com as análises rápidas, né? E acho que essa lição que você colocou, acho que ela é muito poderosa, né? Essa coisa do planejamento, porque a gente passou por um governo agora anterior, não vou nem discutir se é de direita, se é de esquerda, se é isso, se é aquilo, mas que teve a capacidade de desmontar, né, todo um projeto que tinha sido feito antes, inclusive com as suas coisas boas, né? Mesmo que tivesse críticas, mas houve um desmonte muito grande. E realmente, se a gente conseguisse evitar que isso acontecesse, a gente poderia estar em outro patamar, né? Exatamente, sabe? Então, acho que é isso, não é bem uma pergunta, mas é reverberar essa lição que eu acho que é bastante importante. Eu também acho. É isso, estamos chegando ao fim. Mais alguma coisa, professor? Não, só deixar claro para vocês que nós estamos em 14º lugar no Campeonato Brasileiro. E subindo. Mas o Corinthians... Com um jogo a menos. Com um jogo a menos. E o Corinthians com certeza chegará lá. Porque a gente tem que entender que o time do povo está passando por um momento difícil, mas agora a gente tem projeto. E já tem que, projeto do Professor. O Professor tem projeto. E já que a gente está falando da China, nós somos o único time que teve o Zizal. O Zizal. Que era chinês. Grande jogador, Zizal. Chinês da Fiel. Exatamente. O chinês da Fiel. Foi muito bem recebido. Muito bem recebido. É isso. Pessoal do backstage, vamos encerrar. Né? Vamos lá. Tá na hora já. Eu vou encerrar só contando uma historinha. Pode contar. Há muitos anos eu estive nos Estados Unidos, numa reserva da Cherokee, né? Cherokee. E na saída, como tudo nos Estados Unidos, você vai no lugar, a saída é sempre por uma lojinha, né? De presentes, né?
Aí eu vi lá uma machadinha, uma pedra com uma pena, madeirinha de árvore mesmo. Falei, pô, eu vou comprar um negócio da reserva deles aqui, uma lembrança que eu vou levar dessa tribo, né, dessa comunidade. Comprei todo feliz. Cheguei no Brasil, e embaixo, made in Taiwan. Né? Esse é o poder ali começava a globalização, porque isso foi em 1978, 79. Esse é o poder ali dos caras. começava a globalização. Impressionante, né? Não, eles têm braços e tentáculos que vão a muito fundo. Né? É isso. É isso? Pô, eu quero Bateu na marreta? quero agradecer o Diemão mais uma vez. Eu que Muito agradeço. obrigado. Um prazer inenarrável. Sempre uma honra. Ia vir com a roupa igual a sua. Não, a gente pode combinar no A gente próximo pode. programa. Você Vem de vem e eu uniforme. venho de novo com esse. E com esse quero meu dizer que, moletom. assim, espero que você tenha gostado de estar aqui conosco mais uma vez. Eu venho cantando no carro. Se for pergunta pra Simone. Mal, muito bom. Obrigado pelo Um convite. beijo na Ju. Zé, obrigado, querido. Marretinha, valeu, meu irmão. Prazer. Valeu. Simone também está aqui no Simone estúdio tá com a aí, gente. tá aqui no estúdio Muito com a gente. obrigado, Obrigado, Simone. Simone. Simone, esposa do James. Obrigado. Isso aí. E é Vamos isso, lá, muito vamos obrigado. bater Bateu uma na marreta? Bateu uma marreta. Ok, gente, muito obrigado. Não deixa de curtir, compartilhar, dá essa força pra gente, tá bom? Até a próxima.